Boa noite a todos. Estamos começando mais um FIEP Internacional. Essa é a nossa quarta edição, né? Exatamente. Eu sou Rubem Martins, sou presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior aqui da FIEP, o FIEP Comex. Comigo na mesa, Felipe Coelho Neto, vice-presidente do nosso FIEP Comex. E hoje nós temos a grande satisfação de receber Olímpio Faisal Pinto Júnior, é o ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Lisboa. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, Olímpio. Eu que Deixa, deixa, agradeço. Boa noite a todos. deixa eu só fazer um pouco aqui da apresentação de Olímpio, doutor Olímpio aqui. Doutor Olímpio Faisal Pinto Júnior tem formação é bacharel em Economia e certificado em Estudo Latino-Americano em Georgetown, na Universidade de Georgetown, em Washington. É mestre em Economia e Filosofia Econômica pela London School e fez todo o programa de formação e aperfeiçoamento de diplomatas e cursos de altos estudos no Instituto Rio Branco. Já tem uma carreira bem extensa aí no meio diplomático, né, Olímpio? E veio aqui participar com a gente para compartilhar um pouco do seu conhecimento em relação aí às relações Brasil e Portugal aí, como é que a gente vai fazer para dar uma melhorada nisso? Bom, boa tarde a todos, boa noite aqui de Portugal. Eu quero iniciar agradecendo o convite da FIEP para participar do evento de hoje sobre oportunidades de negócios entre Brasil e Portugal. Em novembro tivemos a satisfação de receber na embaixada uma delegação de empresários da FIEP que se encontrava em missão de trabalho a Portugal. Foi quando surgiu a ideia de realizar a apresentação de hoje, que aceitei com muito prazer. Conforme combinado com os organizadores, a minha ideia é falar um pouco sobre as relações comerciais e de investimentos entre Brasil e Portugal, abordando as potencialidades dessa relação. O setor privado é sempre muito mais hábil na identificação de oportunidades de negócios do que nós no governo. Mas ainda assim, como o tema da apresentação são as oportunidades de negócios entre Brasil e Portugal, eu me aventurei a indicar 4 áreas que têm apresentado um grande dinamismo na relação e que avalio como promissoras. Independentemente disso, eu creio que a avaliação mais ampla do quadro da relação comercial que eu pretendo fazer acaba sendo útil para a identificação de oportunidades. Eu queria, primeiramente, apresentar algumas estatísticas da relação econômico-comercial entre os dois países, para em seguida falar mais concretamente dos principais atores e setores nessa relação e também comentar algumas potencialidades. Vocês conseguem ver o primeiro slide? Sim. Perfeito. Importações e balança comercial, não é isso? Correto. Só fazendo uma observação aqui, sim. rapidamente, gostaria de lembrar o pessoal como é que é nossa estrutura do FIEP Internacional. Nós vamos ter a apresentação do Olímpio e no final da sua apresentação, de acordo com o tempo que sobrar, a gente vamos fazer algumas perguntas e fazer um bate-papo, né? um bate-bola a respeito da apresentação dele. E vocês fiquem livres para fazer perguntas também no chat, e dependendo do tempo que a gente sobrar, a gente pode fazer essas perguntas para ele, tá ok? E também lembrando que quem participar até o final, nós vamos emitir certificados de participação. Nós sempre temos muitos estudantes de comércio exterior, então a gente vai disponibilizar também certificados de participação dessa apresentação do Olímpio. Fique à vontade, Fique à vontade, Olímpio. Pode seguir. Obrigado. Bom, então, dando início aqui à apresentação das estatísticas de comércio, a corrente de comércio bilateral tem apresentado um grande dinamismo na última década. Nos últimos 10 anos, esse comércio quase triplicou, passando de 1,9 bilhão de dólares em 2013 para 5,3 bilhões de dólares em 2022. Para se ter uma ideia comparativa, o crescimento, que equivale a 170%, supera, por exemplo, o crescimento do intercâmbio com a China, de 80%, e com os Estados Unidos, de 75%, nesse mesmo período de 10 anos. Entre 2013 e 2022, o Brasil conseguiu expandir sua participação como fornecedor das importações de Portugal de 1,5% do total para 4,2% do total
importado pelos portugueses. Apenas em 2022, o intercâmbio comercial cresceu 50% em relação ao ano anterior, alcançando a marca de 5,3 bilhões de dólares, o maior resultado da série histórica. Em 2022, as exportações brasileiras foram de 4,3 bilhões de dólares, fazendo de Portugal o 18º destino das nossas exportações. As exportações brasileiras estão compostas principalmente por combustíveis, aeronaves e partes de aeronaves e produtos agrícolas, sobretudo soja e milho. Quase 60% das exportações em 2022 foram de combustíveis. O Brasil é o 7º principal fornecedor de bens a Portugal e o 2º maior fornecedor extra-União Europeia, superado apenas pela China. As importações com origem em Portugal foram da ordem de 1 bilhão de dólares, com participação de 45% dos produtos agrícolas em 2022, sobretudo devido ao azeite e ao vinho. Nos primeiros 11 meses de 2023, houve uma queda de 11% no intercâmbio comercial, que reflete, sobretudo, uma queda das exportações brasileiras de combustíveis, que tem um peso grande na pauta comercial. Essa queda provavelmente guarda relação com o fato de o Brasil ter criado um imposto sobre exportações de combustíveis que teve vigência de 4 meses, a partir de 1º de março de 2023, mas que foi extinto, de modo que não creio que seja algo que vá afetar o dinamismo do comércio bilateral a longo prazo. As importações brasileiras com origem em Portugal continuaram a crescer nesse ano, tendo aumentado 4,8% em relação aos primeiros 11 meses do ano passado. Apesar da boa evolução dos números do comércio, como vocês podem ver, é um intercâmbio ainda muito concentrado em poucos produtos de baixo valor agregado. O valor muito expressivo da participação dos combustíveis se deve à presença da petroleira portuguesa Galp na Bacia de Santos. Mais da metade da produção da Galp na Bacia de Santos é exportada para Portugal e reexportada pela própria Galp para mercados asiáticos. Essas exportações intrafirma da Galp, que é hoje o maior investidor externo português no Brasil e também o 3º maior produtor de petróleo e gás do Brasil, contribuem para tornar o comércio bilateral superavitário para o Brasil e deficitário para Portugal. A concentração em produtos de baixo valor agregado de lado a lado é, portanto, uma marca característica do comércio bilateral, mas já é possível notar alguma diversificação. Nos primeiros 11 meses de 2023, as aeronaves e partes de aeronaves representaram 7,6% das exportações brasileiras a Portugal, num valor total de 253 milhões de dólares. E as exportações portuguesas de aeronaves e partes de aeronaves ao Brasil representaram 15% do total das exportações de Portugal, num montante de 141 milhões de dólares. Os produtos do setor aeronáutico já são o 2º item da pauta de exportação de Portugal para o Brasil e o 3º item no sentido inverso, que é algo significativo e relativamente recente. Esse comércio se deve, sobretudo, aos investimentos da Embraer em Portugal, que eu vou comentar mais adiante. Também é interessante notar que na pauta de importações de Portugal, 70% dessas importações têm origem na União Europeia. Outros cerca de 10% têm origem em países que já têm acordos comerciais com a União Europeia. Então, cerca de 80% de tudo que Portugal importa vem de países que já estão, em maior ou menor medida, integrados ao mercado comum europeu. Nesse sentido, um dos grandes desafios para o Brasil aumentar suas exportações a Portugal é a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, né? Esse seria o grande divisor de águas, por assim dizer, não apenas na relação comercial do Brasil com Portugal, mas com toda a União Europeia, que perdeu muita relevância no comércio exterior brasileiro nos últimos anos, né? Portugal tem sido um dos principais defensores do acordo, além da convicção em torno dos benefícios econômicos do acordo. Os nossos países compartilham a visão de que ele
teria também consequências geopolíticas muito importantes ao fortalecer uma relação histórica entre a Europa e a América Latina, contribuindo para um sistema internacional baseado em regras, né? Apesar de algumas manifestações que temos visto na imprensa recentemente contrárias ao acordo, no plano diplomático os entendimentos seguem. No último dia 7, o Mercosul e a União Europeia emitiram um comunicado conjunto em que afirmam que nos últimos meses registraram-se avanços consideráveis e que ambas as partes esperam alcançar rapidamente um acordo que corresponda à natureza estratégica das relações Mercosul-União Europeia. Passando ao campo dos investimentos, o estoque de capital português no Brasil cresceu 14,5% entre 2020 e 2021, atingindo quase 12 bilhões de dólares. Esse dado é do relatório do Banco Central, que foi publicado em março desse ano, mas diz respeito a estatísticas do estoque de investimento direto registrado em 2021. Sabemos que esse número já foi superado, que deverá continuar uma trajetória ascendente em função de anúncios recentes de investimentos, tanto realizados como projetados, dos dois principais investidores portugueses no Brasil, a Galp e a EDP, Energias de Portugal. Na semana passada também tivemos o anúncio de investimento do grupo hoteleiro português Vila Galé, em Ouro Preto, da ordem de 120 milhões de reais, num novo hotel que será o 11º hotel do grupo no Brasil. O volume de investimento externo direto português no Brasil representa 21%, cerca de 1/5 dos investimentos de Portugal no mundo. Já o estoque de investimentos brasileiros em Portugal, que é de 5,6 bilhões de dólares, supera os investimentos brasileiros em economias mais importantes como França, Alemanha e Itália. No ranking dos destinos de investimentos brasileiros no exterior, Portugal fica na 15ª posição. Enfim, para não ficarmos apenas nos números, acho que vale comentar também, em termos concretos, né, em que setores estão esses investimentos e quem são os principais atores na relação econômico-comercial. Eu já mencionei o caso da Galp na Bacia de Santos, no pré-sal. A Galp, embora seja uma empresa portuguesa, ela é ao mesmo tempo uma multinacional que tem metade das suas operações globais no Brasil. Mantém um estoque de investimentos direto no Brasil que supera os 6 bilhões de dólares, mais da metade de todo o investimento externo português no nosso país. Isso sem considerar investimentos mais recentes na área de energia renovável, que não entraram nas estatísticas de 2021 do Banco Central. Atualmente, a Galp é a 3ª maior produtora de petróleo e gás do Brasil, atrás apenas da Petrobras e da Shell, e a maior comercializadora de gás natural do país. A Galp atua no Brasil desde 1999 e seu foco atualmente é a exploração offshore de petróleo e gás na Bacia de Santos, em vários projetos. Um dos principais, o projeto Bacalhau, é desenvolvido em parceria com a Equinor e a ExxonMobil, envolve investimentos da ordem de 8 bilhões de dólares e 19 poços submarinos ligados a uma unidade flutuante com capacidade de produção de 220 mil barris por dia. Mais recentemente, a Galp entrou no mercado de energia solar no Brasil, por meio da aquisição de 2 projetos solares em desenvolvimento, na Bahia e no Rio Grande do Norte, com capacidade de 282 megawatts e 312 megawatts, respectivamente. A Galp também adquiriu um portfólio diversificado de 4,8 gigawatts, compreendendo outros projetos de energia renovável ainda em estágio inicial no Brasil. São números impressionantes os da Galp, sobretudo na exploração offshore de petróleo e gás, e eu creio que algo importante a ter presente aqui é que, com o fenômeno global da transição energética e descarbonização, a indústria petroleira tem um horizonte temporal de atuação limitado, né? O que nós temos ouvido de alguns interlocutores é que o setor ainda deve sobreviver por 20 ou 30 anos, mas novos investimentos em petróleo e gás já começariam a minguar em
cerca de 10 a 15 anos. Então, é muito importante para o Brasil preservar a segurança jurídica para esses investidores que ainda têm uma atuação forte no setor em nosso país, e a Galp é um deles. Passando a EDP, Energias de Portugal, a EDP é o segundo maior investidor direto português no mercado brasileiro, com estoque de investimento direto no Brasil da ordem de 1,7 bilhão de dólares. A EDP Renováveis possui 330 megawatts de capacidade instalada eólica, distribuída por 6 complexos nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. Planeja construir mais 8 complexos eólicos e solares, com capacidade instalada total de 1.210 megawatts nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo e Paraíba. E também tem planos para expandir-se no setor de geração de energia eólica offshore. Até 2025, o Grupo EDP planeja investir 18,2 bilhões de reais no Brasil, sendo 5,7 bilhões de reais em energia solar. Em dezembro do ano passado, a EDP Renováveis anunciou a produção da primeira molécula de hidrogênio verde na sua nova unidade de geração, localizada em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Atualmente, a EDP conta com 2,7 gigawatts de capacidade instalada no Brasil, mais de 2.700 quilômetros de redes e cerca de 4 milhões de clientes em 15 estados brasileiros. A operação da EDP no Brasil tem sido tão lucrativa que, recentemente, o grupo EDP realizou uma oferta pública de aquisição com o objetivo de retirar a empresa da Bolsa Brasileira e como resultado, o grupo EDP passou a deter integralmente a EDP Brasil, o que lhe permite exercer um maior controle sobre a reformulação do portfólio no Brasil. Juntas, a EDP e a Galp respondem por mais de 70% do investimento português no Brasil. Outro importante investidor português é o grupo hoteleiro Vila Galé, que eu mencionei há pouco. Trata-se do segundo maior grupo hoteleiro português, com 37 unidades hoteleiras, 27 em Portugal e 10 no Brasil. No Brasil, o Vila Galé conta com 6 resorts de praia em regime all-inclusive, sendo o maior operador nesse segmento. Um desses resorts, aliás, fica no estado de Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. Eu ia falar exatamente isso, temos um aqui. Fica em Suape. O Sim. Vila Galé de Suape, já fui lá. Que bom. Enfim, também o Vila Galé também tem 4 hotéis de cidade em Fortaleza, Salvador, Rio e São Paulo, e 90% dos hóspedes dos hotéis Vila Galé no Brasil são brasileiros. Passando para o lado de cá do Atlântico, a Embraer é hoje o principal investidor estrangeiro direto do Brasil em Portugal. Os investimentos realizados pela Embraer em Portugal, na OGMA, que é a Indústria Aeronáutica de Portugal, em 2 fábricas no Parque Industrial de Évora, ultrapassam os 500 milhões de dólares, tendo gerado por volta de 2.500 empregos diretos e 7.000 indiretos. As 2 fábricas em Évora foram vendidas para uma empresa espanhola no ano passado, mas seguem produzindo componentes unicamente para aeronaves da Embraer. Já a OGMA, que é uma sociedade da Embraer com a plataforma de indústrias de defesa do governo português, é hoje uma das principais empresas no mercado global de manutenção de aeronaves, fabricação de aeroestruturas e engenharia aeronáutica. Atende as forças aéreas de 28 países e mais 40 empresas de aviação comercial e executiva. Atua nos ramos de defesa, aviação civil, motores, componentes e aeroestruturas. A OGMA também é responsável pela fabricação de componentes da fuselagem do avião militar cargueiro da Embraer, o KC-390, que teve 5 unidades compradas pela Força Aérea Portuguesa no valor de quase 900 milhões de euros. A primeira unidade do KC-390 já foi entregue em março desse ano, e quem acompanhou a cobertura da visita do presidente Lula a Portugal terá visto na televisão o voo que o presidente fez no avião juntamente com então o primeiro-ministro Antônio Costa, do Porto a Lisboa.
Essas atividades explicam o intercâmbio de aeronaves e partes de aeronaves que eu mencionei no início da minha fala, e que é uma notícia muito positiva para a diversificação de uma pauta ainda muito concentrada em produtos de baixo valor agregado. Também, durante a visita do presidente Lula a Portugal, a Embraer, a Ogma e outras 2 empresas do cluster aeronáutico português assinaram um acordo para o processo de adaptação do Super Tucano, que é a aeronave de treinamento avançado e ataque leve da Embraer, a padrões da OTAN. A Embraer estima em 200 unidades a produção desses aviões destinada a países da OTAN nos próximos 20 anos, o que deve render cerca de 500 milhões de euros para a economia portuguesa, já que a totalidade dessas aeronaves será objeto de adaptações em Portugal. O que nós temos dito aos portugueses é que não queremos apenas vender aeronaves para Portugal, apostamos numa parceria de longo prazo entre as nossas indústrias aeronáuticas. E essa parceria também gera conhecimento e experiência em benefício da indústria portuguesa. Um exemplo são as mais de 650 mil horas de engenharia que o Centro de Engenharia e Desenvolvimento, CEA, um dos principais polos de pesquisa e desenvolvimento em Portugal, dedicou ao desenvolvimento e à certificação de partes do KC-390. A experiência adquirida nesse processo hoje habilita o CEA a comandar o desenho e a produção da primeira aeronave de fabricação praticamente integral portuguesa, o LUZ 222. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, é outro ator importante aqui em Portugal. A Lusosider, siderúrgica portuguesa com sede em Seixal, foi adquirida pela CSN em 2003. É o segundo investimento estrangeiro direto do Brasil em Portugal, atrás apenas da presença da Embraer. É a única indústria portuguesa do setor siderúrgico e produz aços planos relaminados a frio com aplicação em vários segmentos, como indústria automobilística e construção civil. A Lusosider tem uma capacidade produtiva de 550 mil toneladas por ano e atende os mercados da Península Ibérica, é uma indústria de base muito importante para as cadeias produtivas de Portugal e, ainda que em menor medida, também da Espanha. A WEG também tem uma atuação na indústria portuguesa. Em 2002, iniciou a atividade aqui em Portugal com a compra de uma fábrica de motores elétricos na região metropolitana do Porto. Em 2018, a WEG inaugurou uma nova fábrica em Santo Tirso, também no entorno do Porto. E em 2024 tem prevista a abertura de uma terceira unidade na mesma localidade, voltada à produção de motores elétricos de baixa tensão, que é fruto de um investimento de 23 milhões de euros iniciado em 2022. A WEG emprega atualmente 700 pessoas em Portugal e com a terceira fábrica deverão ser criados 100 novos postos de trabalho. O fato de a mão de obra portuguesa ser mais barata do que a de outros países da Eurozona e também muito competitiva, tomando a União Europeia como um todo, tem sido um fator que tem atraído investimentos de empresas brasileiras, né? Juntamente com o idioma comum, são elementos que contribuem para tornar Portugal uma porta de entrada natural para investidores brasileiros no continente europeu. Bom, como combinado e sem pretender ser exaustivo, eu gostaria de repassar brevemente algumas áreas que eu identifico como promissoras na relação econômico-comercial Brasil-Portugal. Eu escolhi 4 áreas, mas é evidente que as potencialidades vão muito além disso, né? São elas inovação, transição energética, indústria aeronáutica e biotecnologia marinha. Todas essas áreas têm aplicações na indústria. A primeira é a área de inovação, em que o Brasil e Portugal estão despontando como atores relevantes. Portugal é o 32º país mais inovador do mundo, de acordo com o Índice Global de Inovação de 2023, enquanto o Brasil ocupa a 54ª posição. De acordo com dados de 2021, portanto, provavelmente um pouco defasados, havia naquele ano mais de 2.000 startups registradas em Portugal, gerando 25 mil empregos.
As startups sediadas em Portugal são responsáveis por mais de 1% do PIB português. Em termos de número de startups per capita, Portugal fica 13% acima da média europeia. No caso do Brasil, temos mais de 13 mil startups e cerca de 30 unicórnios, e as startups também já respondem por cerca de 1% do PIB brasileiro. Nós temos visto uma interação cada vez maior entre os ecossistemas de inovação dos dois países. No Web Summit do ano passado, mais de 600 empreendedores brasileiros vieram a Lisboa em missões de internacionalização, e em 2023 esse número chegou a quase 1.000. Para citar apenas 2 casos de sucesso, recentemente, a startup portuguesa Zen Club, que atua no Brasil na prestação online de cuidados de saúde mental, e a Conexa, que é uma empresa brasileira líder na prestação de serviços de telemedicina, anunciaram uma fusão que vai criar a maior empresa digital de saúde da América Latina. No hub de inovação do município de Fundão, em Portugal, já são mais de 200 os empreendedores e técnicos brasileiros atuando em diferentes áreas, entre elas no segmento das agritechs, né, as startups que empregam tecnologias inovadoras para aumentar a sustentabilidade e a produtividade da agricultura. Durante a visita do presidente Lula a Portugal, em abril, organizamos um fórum empresarial focado em tecnologia e inovação, reunindo empresários dos dois países dos setores de saúde, mobilidade, tecnologia da informação e energias renováveis. Num primeiro momento, os organizadores dos dois lados ficaram um pouco contrariados, porque isso significava excluir do evento os setores tradicionais da relação comercial. Então havia um receio muito grande de termos um evento esvaziado, mas, para nossa surpresa, o fórum, mesmo tendo sido realizado entre um domingo e um feriado, e além disso fora de Lisboa, lotou o auditório com mais de 200 empresas dos dois países, sem contar as duas comitivas oficiais. Outra notícia muito positiva este ano na área de inovação foi a abertura pelo Porto Digital de Recife, maior parque tecnológico do Brasil, de uma representação em Aveiro, 2 horas ao norte aqui de Lisboa. Então, além de ajudar startups e empresas brasileiras em processos de internacionalização, a representação do Porto Digital em Aveiro também atua no assessoramento a empresas portuguesas desejando ingressar no mercado brasileiro. Passando à transição energética, segundo estimativas da EDP, da Energias de Portugal, a União Europeia vai demandar mais de 2.000 gigawatts de nova capacidade instalada para atingir a meta de descarbonização total da economia até 2050. A empresa de pesquisa energética do Brasil, a EPE, estima que apenas para a produção de excedente exportável por projetos eólicos offshore, o Brasil teria potencial de alcançar uma capacidade instalada de 700 gigawatts, ou seja, mais de 1/3 da necessidade europeia. Um aporte dessa magnitude, obviamente, que teria um efeito transformador na relação comercial de investimentos, não apenas com Portugal, mas com toda a Europa. Portugal deu início recentemente ao seu primeiro leilão de energia eólica offshore. É uma atividade que vai demandar grandes investimentos em infraestrutura portuária, sobretudo tendo em conta que aqui vão ser usadas plataformas flutuantes nos parques eólicos offshore. Na área do hidrogênio verde, o que nós temos ouvido de interlocutores é que, num primeiro momento, as plantas de produção de hidrogênio tenderão a estar mais próximas dos grandes centros consumidores por conta dos custos de transporte dos gases renováveis. Daí os investimentos que vêm sendo realizados aqui mesmo na Europa. No caso de Portugal, muitos desses investimentos estão sendo desenvolvidos no entorno do porto de Sines. Mas, uma vez solucionados os desafios tecnológicos relacionados a esse transporte, havendo uma demanda mais consolidada por esses gases renováveis, o baixo custo de produção de hidrogênio no Brasil certamente será uma grande vantagem. O Porto de Sines, por exemplo, que é um dos principais aqui de Portugal, já conta com um projeto de terminal
para receber gases renováveis transportados por navios. Uma outra perspectiva que ouvimos recentemente de um alto executivo de uma multinacional portuguesa com importante presença no Brasil foi no sentido de que utilizar o potencial renovável do país para produzir localmente produtos verdes, né, para reduzir a pegada carbônica da indústria brasileira, seria muito mais vantajoso do que simplesmente exportar energia na forma de hidrogênio ou amônia verde, por exemplo. Né, na visão desse executivo, simplesmente exportar gases renováveis apenas renovaria a vocação do Brasil como exportador de commodities sem agregar valor à produção doméstica. Né? O Brasil tende a ser um dos principais hubs climáticos do mundo e líder na transição energética, com base em vantagens competitivas da nossa matriz energética, agricultura sustentável e uma indústria de baixa pegada carbônica. Portugal tem 300 dias de sol por ano, já conta com uma cadeia de valor de baterias em vias de desenvolvimento, tem uma multiplicação de projetos de hidrogênio e a consolidação de um hub bastante relevante de energia solar. Então, o fato de Portugal também contar com uma matriz elétrica com alto componente renovável como a nossa e importantes investimentos no Brasil nesse setor reforça o potencial das oportunidades de negócios novos de lado a lado. O caso da indústria aeronáutica eu já comentei um pouco na apresentação sobre comércio e investimentos, parceria que a Embraer vem desenvolvendo com diferentes atores do cluster aeronáutico português. Por um lado, é muito positiva, porque abre uma porta para o mercado europeu, que é um mercado difícil, com muitas barreiras à entrada de atores extra-regionais. Então, as chamadas medidas de offset que envolvem Portugal no processo produtivo da Embraer são claramente um incentivo para aprofundar uma relação que vai além do aspecto comercial e que tem resultado em transferência de conhecimento e tecnologia para a indústria portuguesa. Mas eu creio que essa parceria vai além da promoção das exportações da Embraer no Brasil. Né? Trata-se do estabelecimento de uma parceria de confiança, de longo prazo, entre as indústrias, num segmento de alta tecnologia. Todos já ouvimos falar dos projetos da Embraer, por exemplo, na área de pequenos veículos verticais elétricos de decolagem e aterrissagem para deslocamentos urbanos mais curtos, os VTOLs, e desenvolvimentos como esse não apenas vão revolucionar a mobilidade urbana, mas também devem gerar novas tecnologias com potencial de melhora de desempenho e eficiência em várias aplicações aeroespaciais. Então, ter uma parceria de longo prazo com Portugal nesse segmento posiciona o Brasil estrategicamente para ser um ator importante nos mercados da Europa, Norte da África e Oriente Médio a partir daqui. O quarto setor que eu gostaria de ressaltar é o da biotecnologia marinha, ou mesmo dos oceanos, de modo geral. Tanto o Brasil como Portugal têm ativos marinhos gigantescos e localizações geográficas privilegiadas. O Brasil possui um espaço marítimo de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à superfície da floresta amazônica. O mar brasileiro, além das imensas reservas de petróleo e gás que já conhecemos pelas atividades desenvolvidas no pré-sal, conta também com importantes recursos, uma grande variedade de organismos marinhos de alto valor biotecnológico, enfim, que possuem aplicações nas áreas de fármacos, cosméticos, alimentos, agricultura, entre muitas outras. Há um enorme potencial para transformar essa vasta e rica biodiversidade em produtos de alto valor agregado. A zona econômica exclusiva portuguesa, com 1,7 milhão de quilômetros quadrados de área, é a quinta maior da Europa e a 20ª maior do mundo. Então, hoje em Portugal já há centenas de startups voltadas à exploração sustentável dos organismos e do ecossistema marinho, com foco no desenvolvimento de novos produtos. Portugal já conta, inclusive, com um programa de aceleração de startups de biotecnologia marinha. Mas, enfim, apesar dos dois países já terem atividades relevantes de pesquisa e produção nesse setor, eu creio que é preciso passar de uma escala experimental em biotecnologia marinha para uma escala verdadeiramente industrial.
Para isso é preciso criar um arcabouço jurídico, incentivos para essas atividades, além de buscar investidores. Antes de concluir, eu queria muito rapidamente explicar como a embaixada pode ajudar os associados da FIEP e empresas brasileiras de modo geral. O setor comercial da embaixada em Lisboa, assim como os setores de promoção comercial espalhados pelas embaixadas e consulados brasileiros ao redor do mundo, realizam uma série de funções, a começar pelo atendimento a consultas comerciais, fornecemos informações úteis como contatos de importadores estrangeiros interessados em produtos de empresas brasileiras, informações sobre acesso a mercados, avaliação sobre empresas estrangeiras e contatos de exportadores brasileiros. Também apoiamos a promoção das exportações brasileiras, facilitando contatos entre empresários brasileiros e empresas estrangeiras interessadas na aquisição de bens e serviços brasileiros. Atuamos na atração de investimentos ao Brasil, divulgando projetos passíveis de investimento estrangeiro e apresentando o ambiente de negócios do Brasil ao empresariado local, em eventos de promoção comercial. Identificamos oportunidades para empresas brasileiras participarem em licitações no exterior, que são divulgadas ao empresariado brasileiro, em especial às associações setoriais pertinentes, por meio do portal de promoção comercial Invest and Export Brasil. Também coordenamos a participação brasileira em feiras de promoção comercial e turismo, inclusive por meio da compra de espaço institucional, frequentemente em parceria com a Apex e a Embratur. Elaboramos o guia Como Exportar, que reúne informações sobre a comercialização de produtos em países específicos ou em mercados integrados de interesse do potencial exportador brasileiro, também disponível no portal Invest and Export Brasil. A propósito, nós vamos publicar essa semana a versão de Portugal do guia Como Exportar. O link ainda não está disponível, mas eu vou compartilhar com vocês logo que possível. Também auxiliamos na organização de missões empresariais brasileiras ao exterior, agendando contatos com empresários e com órgãos governamentais locais, além de auxiliar em aspectos logísticos e no atendimento a demandas de associações setoriais e de federações de indústria, como a FIEP. Elaboramos estudos de mercado específicos por produtos país. Esses estudos também estão disponíveis no portal Invest and Export Brasil. Divulgamos destinos turísticos brasileiros em parceria com a Embratur. Contatamos potenciais importadores de mercadorias brasileiras e cadastramos seus dados no portal Invest and Export Brasil. Essa extensa lista de eventuais compradores fica disponível a qualquer exportador brasileiro. Acompanhamos fusões e aquisições, joint ventures, investimentos greenfield, entre determinado país e o Brasil, utilizando essas informações para identificar oportunidades de investimento direto, tanto no Brasil como no exterior. E apoiamos empresários estrangeiros na organização de missões ao Brasil, agendando encontros com o governo, com empresas e com instituições brasileiras conforme a relevância da missão. E, em parceria com as câmaras de comércio, participamos de eventos que divulgam o Brasil e as empresas brasileiras, organizando rodadas de negócios, sessões de matchmaking, entre outras atividades. Enfim, eu menciono essa longa lista para que vocês saibam que nós estamos à disposição na embaixada para auxiliar na identificação de oportunidades e interlocutores. Então, peço desculpas pela longa apresentação, quero agradecer uma vez mais o convite da FIEP, colocar-me à disposição de todos aqui na embaixada e também para responder perguntas. Obrigadíssimo aí mais uma vez. Excelente, excelente. Eu que agradeço, Olímpio. Nós te agradecemos. Olímpio, antes de começar aqui a nossa, quer dizer, já começando a nossa rodada de perguntas aqui, para a gente dar uma trabalhada nisso que você já apresentou, eu queria, como a gente sempre tem aqui estudantes de comércio exterior, eu queria que fizesse só um pouquinho, um comentário rápido sobre o trabalho, qual é a função do ministro conselheiro na embaixada.
Acho que é uma curiosidade que muitos têm. As atividades. Falar um pouco a respeito das suas atividades aí na embaixada como ministro conselheiro. Você Perfeito. que vem da formação, tem todos os cursos aí, desde a formação até os cursos de aperfeiçoamento e altos estudos aí em diplomacia. Perfeito. Bom, o ministro conselheiro, basicamente, ele é um vice-chefe da representação diplomática. A maioria das embaixadas e representações diplomáticas, consulados, tem apenas um ministro conselheiro. Então, o ministro conselheiro seria digamos, o número 2, né? No caso de Lisboa e de outras embaixadas como Berlim, Paris, a missão junto à ONU, que são embaixadas maiores, tem mais de um ministro conselheiro. Então, no nosso caso em Lisboa, nós temos 3 ministros conselheiros. No caso, o ministro conselheiro mais antigo, que é meu colega João Paulo, é o chefe da chancelaria, ele é o número 2, se ocupa dos temas políticos, da supervisão de temas políticos, e eu, que sou mais moderno do que ele, me ocupo dos temas econômicos, de toda a pauta comercial, de ciência, tecnologia, inovação, promoção do agronegócio, cooperação técnica. Então, eu supervisiono toda a pauta econômico-comercial da embaixada, tenho 3 diplomatas trabalhando comigo, uma diplomata que é chefe do setor comercial, um diplomata chefiando o setor de ciência, tecnologia, inovação e energia, e um diplomata chefiando o setor econômico e do agronegócio. Então, a função do ministro conselheiro é um pouco uma função de supervisão dos diplomatas mais modernos e dos setores individuais, e também de interlocução com atores do governo e da sociedade local, né? Então, eu creio que é basicamente isso, né? Deu para entender? Entendemos, sim, Entendemos compreendemos. perfeitamente aí. Deu para entender o escopo. Então, vamos seguir agora com as perguntas. Eu sei que muito daqui que a gente vai perguntar, Olimpo, já explanou. Isso aqui é mais uma questão da gente esmiuçar mais e tentar detalhar um pouco mais a respeito de alguns tópicos. A gente sabe que tem que ser um pouco corrido, que eu sei que você está aí algumas horas na nossa frente, já está com o horário bem avançado para você. Prometo que a gente vai ser bem breve. Primeiro, quais são os principais segmentos industriais com potencial de crescimento nas relações comerciais entre Brasil e Portugal? Tá bem, eu acho que eu já mencionei alguns, né? Eu acho que no campo da energia, talvez o mais promissor de todos, né? Porque todos esses investimentos projetados e alguns já em andamento na área de energia renovável vão demandar investimentos em infraestrutura muito significativos. Então, por exemplo, aqui no caso de Portugal, toda a atividade de energia eólica offshore, a energia solar, energia eólica terrestre, são atividades em que Portugal está aumentando a capacidade instalada muito rapidamente, né? Então, isso demanda uma infraestrutura muito grande, né? E o mesmo vai ocorrer no Brasil, né? Então, eu acho que a área de energia vai demandar muito da indústria, também com o início aí da instalação das primeiras plantas de hidrogênio verde. Tudo isso vai demandar investimentos muito significativos para a indústria, né? O outro item que eu mencionei é a indústria aeronáutica, né? Que já tem uma parceria importante aqui entre a Embraer e a plataforma de indústrias de defesa de Portugal, né? A Embraer vê em Portugal uma porta de entrada para outros mercados europeus, né? E o cluster aeronáutico português vem se beneficiando muito dessa parceria com a Embraer, inclusive, como eu mencionei, com ganhos também para
a própria indústria portuguesa, né? Então, esse eu acho que é outro setor muito promissor. A própria pauta de biotecnologia marinha que eu mencionei, eu acho que também vai ser uma oportunidade para a indústria, né? Porque toda a criação desses novos produtos que serão desenvolvidos aí com base nos recursos marinhos, isso vai demandar, digamos, vai demandar a indústria também, né? Eu creio que esses, digamos assim, são os 3 principais setores que me ocorrem, né? O próprio setor agro, que tem uma participação muito importante no comércio bilateral, eu creio que também vai haver, sobretudo se o acordo Mercosul-União Europeia for concluído, vai haver um processo importante de agregação de valor às exportações de commodities brasileiras, e eu creio que isso também vai ser uma oportunidade para a indústria, né? Enfim, esses são assim os 4, 5 setores que me ocorrem como mais promissores nesse momento, né? Perfeito. Perfeito. Primeiramente, gostaria de saudar os colegas que compõem também o movimento de jovens industriais de todo o Brasil que nos acompanham agora, Olímpio. E aí, já voltando para eles também, para os empresários daqui da casa, quais seriam os maiores desafios, né, os mais significativos enfrentados pelas empresas brasileiras para ingressar, né, no mercado português? Gostaria que você direcionasse um pouco mais para a indústria, né, já puxando aqui para o nosso Perfeito. lado. Tá. Olha, eu acho que o grande desafio nem é tanto para ingresso em Portugal, propriamente dito, mas sim na União Europeia como um todo, né? Porque, como eu mencionava na minha apresentação, 80% das importações de Portugal tem como origem países da própria União Europeia ou países com os quais a União Europeia já tem acordos de livre comércio, né? Então, por aí a gente consegue ter uma ideia de que realmente ou você está integrado ao mercado europeu ou você acaba um pouco excluído, né? Eu acho que o grande desafio aqui, que nós temos visto de forma crescente, são algumas medidas, as chamadas medidas autônomas que a União Europeia tem adotado, né? Por exemplo, a lei anti-desmatamento, o mecanismo de ajustamento carbônico fronteiriço, que são medidas basicamente que impõem determinados padrões para os produtos que a União Europeia deseja importar e que, se o exportador não se adequa a esses padrões, ele fica impossibilitado de exportar para a União Europeia, né? Então, eu acho que, sobretudo para a indústria, né, nós, no Brasil, já temos uma indústria que, se comparada à média mundial, ela é uma indústria de baixa pegada carbônica, né? Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar, porque é isso que vai nos possibilitar, digamos assim, atender esses padrões que a União Europeia tem adotado, né, em vários segmentos, né, e o mesmo se aplica para a agricultura, né? A gente tem uma agricultura muito sustentável e ainda assim vai ser cada vez mais importante demonstrar que essa agricultura, temos a capacidade de demonstrar que ela efetivamente é sustentável, né, a fim de, digamos assim, podermos estar qualificados para exportar para a União Europeia. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Portugal, na verdade, como eu falei, é um dos grandes defensores do acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, eu não vejo o país aqui como, digamos,
particularmente difícil no que se refere à entrada de atores brasileiros. O grande problema central é a nossa relação com a União Europeia como um todo, né? E aí entram A minha esses próxima fatores que eu pergunta, falei, Olímpio, além do acordo, obviamente, né? a minha próxima pergunta, Olímpio, tem justamente isso que você estava falando aí, nesse ponto. Que hoje o Brasil, principalmente as empresas, as indústrias daqui, veem Portugal como um grande hub de entrada na União Europeia, né? Até por conta de algumas facilidades, até mesmo em relação à língua, né? Ao idioma, que é muito mais fácil de se negociar com Portugal, e seria uma grande porta de entrada na União Europeia. E você estava comentando aí, justamente em relação a esse acordo aí, Mercosul e União Europeia. Como é que esse acordo comercial, negociação entre Mercosul e União Europeia pode afetar as oportunidades de negócios entre Brasil e Portugal? Como eu disse, é o grande game changer, né? O grande divisor de águas, né? Enfim, em 2019, quando foi anunciada a conclusão das negociações e antes do efeito da pandemia, as economias do Mercosul e da União Europeia somadas representavam cerca de 25% da economia global, valor aproximadamente de 20 trilhões de dólares, né? O mercado combinado dos dois blocos chegava a 780 milhões de consumidores, né, com corrente de comércio superior a 90 bilhões de dólares. Então, desde então, essa corrente tem apresentado pouco dinamismo. No ano passado foi de pouco mais de 95 bilhões de dólares. O que se espera com o acordo, se e quando ele entrar em vigor, né, é que ele poderia ampliar as exportações brasileiras para a União Europeia em até 100 bilhões de dólares em 15 anos, ou seja, é muito significativo, dobraria digamos, a corrente de comércio atual, né? Além de atrair investimentos da ordem de 115 bilhões de dólares nesse mesmo período de 15 anos, né? Há outras estimativas, enfim, há várias estimativas. Outra estimativa diz que até 2035 esperam-se ganhos de 87,5 bilhões de dólares para o PIB brasileiro, podendo alcançar 125 bilhões se considerados os ganhos gerados pelo aumento de produtividade, né? E aí também aquilo que eu mencionei antes dos investimentos para agregação de valor às commodities agrícolas brasileiras também receberia um impulso muito grande do acordo, né? Enfim, no plano tarifário, né, ele obviamente o acordo facilita muito o acesso ao mercado europeu de produtos agrícolas, né? Por exemplo, hoje a carne suína, os produtos lácteos não entram aqui, né? E também a gradual redução da tarifa aplicada à importação de bens industriais europeus também contribuiria para o aumento da produtividade da indústria brasileira, que está estagnada há muito tempo, né? Então, isso é outro efeito muito importante. E aí tem também efeitos no comércio de serviços, né? Porque amplia-se a cobertura dos compromissos de liberalização assumidos na OMC, né? E aí o acordo também inclui vários outros temas, como facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e zoossanitárias, propriedade intelectual. Então, esse, na verdade, o problema fulcral, né? É isso que realmente permitiria aí um salto nas nossas relações econômico-comerciais, não apenas com Portugal, mas com a União Europeia, né? As barreiras que talvez possam existir aqui eu não vejo como significativas. A gente tem queixas de um ou outro setor. Por exemplo, recentemente houve uma matéria na imprensa em que alguns bancos reclamaram que estariam tendo dificuldades aqui para entrar no mercado português. Mas, enfim, eu creio que o problema central realmente é esse acordo e também
a questão que eu mencionei antes, de sermos capazes de demonstrarmos que temos uma indústria de baixa pegada carbônica e uma agricultura sustentável. Porque sem esse selo de qualidade, a gente não vai conseguir entrar no mercado europeu, que, como eu disse, está cada vez mais adotando essas medidas autônomas que são um enorme desafio para a indústria, para o agro, para todos os setores, né? Certo. Perfeito. Presidente, se me permite, eu vou fugir um pouco aqui do script, né? Tem essa tua pergunta, mas pelo andar Avançar da da hora hora. e da carruagem, né? Como diria assim. E também para contemplar as perguntas que foram feitas aqui no chat, eu estou vendo que todas giram em torno, Olímpio, mais de prospecção, questão de dados, de importadores, exportação, tanto no químico como no têxtil, né? A questão de minerais para a indústria química. Então, assim, Alimentício ali isso, também. alimentício também. Eu vi que no final da sua explanação você colocou vários links, cartilhas, né? E eu Isso. queria saber se tem algum contato direto com a embaixada que possamos ter acesso a esses dados, né? Que também nossos colegas possam ter acesso. Tem sim. Nesse último slide que eu coloquei, tem o contato do setor comercial aqui da embaixada, né? Qualquer consulta que vocês tenham e que não consigam esclarecer no portal Invest and Export Brasil, vocês podem dirigir a esse e-mail que a gente responde no máximo em 2 dias úteis. Nós temos uma equipe enxuta aqui no setor comercial de uma diplomata e 3 contratados locais, mas é uma equipe muito competente que a gente recebe um número grande de consultas, mas vocês podem, qualquer consulta que houver sobre, enfim, lista de potenciais importadores portugueses ou, enfim, estudos de mercado, vocês podem dirigir essas consultas a esse secom.lisboa@itamaraty.gov.br. Vamos colocar agora no chat aí para facilitar para o pessoal. Perfeito. Tem também, nesse mesmo slide que eu coloquei, a Apex fez um mapa estratégico de mercados e oportunidades que engloba vários países, tá? E que o link está disponível aí. E tem, digamos, um mapa específico para Portugal que identifica 516 oportunidades. E aí você tem todas as nomenclaturas, todos os produtos, tudo listado, né? Então, isso também é muito útil. Outra publicação que eu queria chamar a atenção, que é extremamente útil, sobretudo para empreendedores brasileiros que estão em processo de internacionalização em Portugal, ou seja, que consideram se instalar aqui, é essa cartilha para empreendedores, porque nela figura todo tipo de informação, desde como abrir uma empresa, como contratar um funcionário, como abrir e fechar a conta, a questão também cultural, né, as diferenças culturais entre empresariado brasileiro e empresariado português. Essa cartilha é muito útil também. E, por último, o mapeamento do ecossistema de inovação é extremamente útil para quem está envolvido na área de tecnologia e inovação, porque tem ali todos os atores com contatos, e-mails, telefones. Então, também é uma publicação útil aí para vocês. Perfeito. Só uma pergunta, amigo. Talvez a gente não consiga. Se a gente conseguisse compartilhar O documento, né? a apresentação do Olímpio, sim, tem como compartilhar com o pessoal? Tem, a gente pode enviar junto com o certificado. Bom, Pessoal, perfeito. então eu acho que fica mais fácil, porque no último slide, né, não é isso, Olímpio? Tinha todos esses links, essas Isso. informações. Eu achei até que ainda estava projetado, mas eu estou com ele aqui na minha frente. É o slide 10. Ali tem todos os links e contatos. Tá, então a gente vai disponibilizar, pessoal, essa apresentação junto com os certificados, né, Miego? E então vocês vão receber a apresentação e lá no último slide tem todas essas informações de acesso nesse portal que o Olímpio concluiu agora. Material riquíssimo, né? É. Parabéns. Então, como nós tínhamos combinado, né, Olímpio? Já está no avançado, a hora para você bem avançado, né? Quantas horas aí na frente? 4 horas. Imagina, aqui são 10 da noite, mas não, prazer. Imagina. Mas eu gostaria aqui, primeiro, agradecer a todos que participaram. Agradecer também ao meu vice-presidente aqui, Felipe Coelho Neto.
E eu gostaria de fazer 2 agradecimentos a você, viu, Olímpio? Primeiro, pela boa acolhida que você teve lá, nos recebeu excepcionalmente lá na embaixada, lá em Portugal, quando nós estivemos recentemente, junto com a missão do Conselho Temático de Meio Ambiente aqui da FIEP. Eu estive aí, você nos recebeu muito bem e aceitou de bate-pronto o nosso convite para fazer parte aqui do FIEP Internacional. E agradecer a sua participação aqui, muito esclarecedora, e trouxe muito conhecimento e vamos ver se a gente consegue animar aqui o Comex Pernambuco, Brasil e Portugal. Olha, eu que agradeço, uma satisfação. Eu espero poder recebê-los novamente aqui em Portugal. Quando quiserem fazer uma missão empresarial, contem conosco. Como eu falei, a gente pode ajudar no agendamento de encontros, podemos, enfim, auxiliar aí no que for necessário. E, enfim, contem conosco sempre e ficamos em contato. Eu, como falei, nessa semana a gente vai divulgar o guia Como Exportar para Portugal e eu vou passar o caminho para a Stephanie, porque ele ainda não está nesse slide, né? Porque a gente ainda está em processo final de revisão. Vai ser também outra publicação muito útil aí para vocês. Mande também um abraço aí, uma saudação para o embaixador Raimundo Carreiro aí, que nos recebeu muito bem também, viu? Com certeza, farei. Ele está em Brasília hoje, porque amanhã tem a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, mas eu vou passar um WhatsApp aqui para ele falando que vocês mandaram um abraço. Muito obrigado, amigo. Obrigado a todos. Esse foi mais um FIEP Internacional. Forte abraço.